Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. E junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade rumo à formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023. E conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual. E o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você! Fone. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos no nosso 3º dia do nosso seminário. Esses últimos dias têm sido muito interessantes, muito bacanas, muito potentes. Então, tenho certeza que hoje vai ser mais um dia maravilhoso, com muita troca, muita reflexão. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Gustav Colbert, sou uma mulher trans, preta, de pele retinta. Hoje estou usando um cabelo verde curto, diferente dos últimos dias. Estou com um vestido longo, estilo túnica, em 3 cores. Terrosas, né? Um verde musgo, um laranja um pouco terroso e branco, com uma faixa na cintura da mesma cor. Estou usando uma pulseira dourada no pulso e no outro, uma outra pulseira com pérolas e uma bolinha azul. Estou usando uma bota preta de cano longo. Atrás de mim nós temos um telão branco com um logo, né, escrito Seminário da Supervisão de Formação Cultural 2023, com datas de dia 24/7 a 28/7, e embaixo nós temos os logos dos programas, EMIA, Vocacional, PIA, PIAPI, PJMC e Rede da Hora. Temos o logo da cidade e da Secretaria Municipal de Cultura. Hoje nós temos aqui também uma pequena horta, um pequeno plantio com a gente no palco, com diferentes tipos de plantas, com terra. Nós temos aqui também 3 cadeiras de cor azul bebê, 2 banquinhos pretos, com 2 copos
de água cristal em cada uma. Ou estou falando a marca, não pode. 2 microfones, um em cada mesa. Também tem uma pequena caderneta em cima de um dos bancos. Atrás nós também temos luzes de cor roxa e verde, combinando com toda a paleta de cores do nosso seminário. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, todas e todos que estão aqui hoje, quem está assistindo a gente de casa. E agora eu vou anunciar, e uma salva de palmas para a nossa equipe de Libras que está aqui com a gente hoje, que é Juliana Nogueira e Matheus Martins, que irão nos acompanhar durante o nosso dia de formação. E falando em equipe de Libras, falando nessa parte de assistência, eu quero trazer para vocês uma questão que aconteceu ontem. Então, a gente está aqui numa semana de formação, né, como bem sabemos e como bem vemos falando, como estamos articulando. É um momento de reflexão, é um momento de aprendizado para todo mundo que está aqui. E ontem teve uma questão que passou desapercebida por maioria de nós, mas foi um ponto que as pessoas da comunidade de Libras perceberam e pontuaram para a gente, que foram alguns sinais que foram transmitidos, né, que foram compartilhados de forma desatualizada. Como a gente sabe, a língua brasileira de sinais é uma linguagem que se atualiza ao longo dos anos, então muitas vezes pode acontecer de alguém acabar mostrando um sinal desatualizado. Ontem nós tivemos essa situação, ontem teve um sinal que foi transmitido, foi passado de forma desatualizada, e eu quero aqui reforçar para todo mundo, inclusive para quem estava aqui ontem, inclusive para quem está assistindo a gente de longe, que não foi nenhum sinal de desrespeito, não foi nenhum ato transfóbico, não foi nenhum crime de ódio, foi apenas uma questão de desatualização, que nós fomos pontuadas e pontuados. Estamos atentos, estamos aprendendo, estamos compartilhando também conhecimento de forma muito responsável. E quando a gente está nesse lugar de compartilhar conhecimento, é importante a gente reconhecer também quando a gente pode ter alguma questão de desatualização, alguma questão mesmo que precisa ser pontuada de um erro. Então, o erro, a desatualização que aconteceu ontem já foi pontuada, nós estamos atentos, nós estamos alertas, isso também já foi elucidado e foi explicitado com a equipe de Libras, está tudo certo, e eu estou trazendo aqui mesmo para vocês, para a gente entender que não foi nenhum ato, que por mais que tenha sido um erro, né, não foi nada para ferir ou prejudicar alguém de forma proposital. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui da equipe de Libras, que está acompanhando a gente desde segunda-feira, a gente tem ainda mais amanhã e tem sexta-feira, e é isso, vamos estar atentos, vamos aproveitar, é um momento para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente entender também. E é isso, acho que quando acontecem situações como essas, a gente precisa ter hombridade para saber reconhecer, seguir em frente e sempre se atualizando, sempre se posturando em relação a tudo que atravessa as nossas sociedades, tudo que atravessa, né, as nossas diversidades aqui enquanto seres humanos, ok? Mais uma vez, obrigada pela equipe de Libras, estamos aqui, qualquer coisa, a gente media, a gente resolve perrengue, a gente usa o carisma, é isso, é sobre... Pessoal, ontem foi o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Caribenha. A gente teve aqui Gal Martins, a gente teve Lia de Castro, nós tivemos a mediação da maravilhosa Diná, que está no vocacional. Então foi um momento muito lindo, foi um momento muito incrível para todo mundo, assim como segunda-feira também foi. Então, hoje a gente está aqui com novas propostas, novos temas, novas pessoas. Eu trouxe um look, um cabelo para combinar com a proposta de hoje, que é uma coisa de ecossistema, uma coisa de planta, flores, uma coisa flora, fauna. Então, quis entrar assim, no rolê, no contexto, junto com vocês. Antes da gente começar a nossa mesa e anunciar as pessoas que irão participar hoje, eu quero que vocês deem uma olhadinha debaixo da cadeira de vocês. Tem alguns mimos, alguns presentinhos. Vamos ver quem vai ser contemplado. Quem achou alguma coisa, levanta aí pra gente ver. Eu tô vendo todo mundo com essa luz aqui, vocês não têm noção. Olha quanta gente contemplada, gente. Que bacana, que riqueza. Que tudo!
Gente, um evento bom é um evento com mimos, não é mesmo? Se não é um evento com mimos, é só uma reunião que a gente pode fazer online. Então, galera, aí nesse kitzinho de vocês, esse mimo, tem os livros dos programas. Tudo muito lindo, maravilhoso, acabou de sair do forno, tá com cheiro de novo, tá perfumado. E vem com essa bag maravilhosa também, né, gente? A bag é eco? A bag é eco, gente. Então vem com uma eco bag bem chique. E aí, quem já ganhou na segunda-feira ou ganhou ontem, se quiser fazer a linha caridose e passar para o colega do lado que ainda não tem, guardar para alguém, eu acredito nos corações puros e verdadeiros de vocês, que vocês vão entregar para alguém que não tem, caso vocês já tenham, tá bom? Mas o presente é de vocês, a gente não vai retirar no final, tá? Só se vocês saírem, você deixar eu terminar de falar, aí eu tiro. Mas é um agradinho aqui para vocês, gente. Todo mundo já pegou, todo mundo recebeu, tudo. Olha, rolou uma troca aqui na plateia. Viu, gente? A pureza das pessoas. É sobre. Galera, agora que a gente passou dessa parte dos mimos, a gente vai seguir com a mesa de hoje, com o tema A Cultura da Terra e a Descolonização da Alimentação. Só que eu esqueci de falar sobre as questões do seminário. Nós estamos na 5ª edição do Seminário da Supervisão de Formação Cultural. O seminário acontece desde 2019 e é uma ação em conjunto de todos os programas, Vocacional, PIAPI, EMIA, PIA, Rede da Hora, Jovem Monitor Cultural. Então, é uma junção de todos esses programas, como eu disse antes e como a gente vem reforçando, a fim de trazer formação, reflexão, troca, intervenções culturais e esses momentos maravilhosos que a gente vem tendo desde segunda-feira. Esse ano, os temas abordados são afrofuturismo e ancestralidade, baseado na obra de Ailton Krenak. Então, hoje, aí eu volto para a mesa. A mesa de hoje, a cultura da terra e a descolonização da alimentação. Da infância à vida adulta, a ligação e resgate de uma cultura alimentar autônoma passa pela educação. Com as práticas concomitantemente podem movimentar a sociedade para uma nova relação com o alimento e a natureza. Neste sentido, a agroecologia pode funcionar como ferramenta no contexto da educação informal e vivências periféricas, constantemente sendo reconstruída de acordo com demandas e potências. Como mediação, nós temos Alex Zudão, que está... Alex Zudão está como artista grafiteiro da cultura hip-hop e educador ambiental. Pai do Samuel e membro da comunidade quilombola de Vazante, no município de Ceabra, Bahia. Atualmente está como morador voluntário e artista educador ambiental na Horta Popular Becos e Viela. Membro da Cooperativa de Educação Ambiental EPARRE e membro da rede Permaperifa. Alex, pode subir aqui. Uma salva de palmas para Alex Zudão. Fica à vontade, Alex. Da onde vem esse sobrenome Zudão? Uma curiosidade, gente. A gente trabalhou no mesmo programa, eu sempre quis saber. Da onde vem o Zudão? Salve, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Já faz todo o rolê. Zudão, ele surge na 4ª série, eu fazendo um trabalho de geografia, e na escola pública tinha esse rolê de você se apresentar, tipo que nem agora aqui, né? Tô cagando assim. E aí eu falei sobre o continente africano e o meu país era o Sudão do Sul. Só que na hora que eu escrevi com Z. E aí a escola, você sabe como é, bem violenta, né? Ficaram me chamando de Zudão, tipo, de boa, assim, durante uma semana. E só depois que foram falar, mano, é que você escreveu errado, o Sudão. E aí acabou, tipo... virando uma identidade também, porque eu escrevi como letra de tag, né? E ficou bonito pra mim, assim, né? O pessoal, mas ficou da hora também. E aí eu quis pegar isso, assim, né? Transformar alguns erros em acertos. Beleza? Muito chique, gente. Eu perguntei porque é isso, eu tinha curiosidade.
o rolê com o meu nome é basicamente o mesmo e na mesma época. Então tinha um livro que eu li que tinha uma pessoa que chamava Gustav Colbert. E aí eu falei, esse é meu nome agora. Não quero saber, vocês que lutem, é meu nome. E aí eu só respondia quando me chamavam de Gustav, 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 Gustav. Todo mundo na minha família começou a me chamar de Gustav, na escola também. Isso na 4ª série, e desde então virou meu nome social oficialmente, meu nome profissional, meu nome retificado, inclusive. Um dos meus nomes retificados, porque eu tenho muitos nomes, mas legal conhecer, viu? Gente, a gente estava junto no PIA em 2021, né? E aí eu sempre tive curiosidade. Eu sou curiosa, gente, eu vou perguntar a qualquer momento. Do nada eu vou falar alguém para a plateia, aí, qual é da sua vida? Enfim. Como artistas convidados, nós temos Ivan Soares, pode colar aqui, Ivan, uma salva de palmas. E Adélia Rodrigues. Fica à vontade. Axé. Pessoal, o tempo é de vocês, a mesa é de vocês, fiquem à vontade, mandem ver. Da hora, gente. Agradecer, satisfação mesmo estar aqui, estar participando aqui dessa mesa com esse time da hora que eu vou apresentar aqui, certo, família? E satisfação de também estar com todo o pessoal que a gente trabalhou, né, em 2020. Gustav, eu lembro que ela fez uma vez ela me colocou para refletir, né, porque várias vezes ela me colocou para refletir. A gente era encontro online, e aí a gente estava trocando uma ideia bem de boa, assim, ela falou... A gente estava pensando em quantos problemas tem na quebrada, assim, falando em como a gente pode resolver. E aí você fez um comentário que fez crescer muito, assim, você falou, o Alex resolve tudo com comida. Ele acha que as coisas podem resolver tudo com comida, assim, né, tipo... E foi da hora, eu peguei aquilo como uma ideia da hora, assim, né, porque nem sempre a prioridade vai ser a comida, né, mas tem várias tantas outras questões, né, que a gente começa a observar que, tipo, comida é um detalhe, né, e às vezes não é a prioridade para várias pessoas na quebrada, né, às vezes a moradia, né, às vezes você tem a moradia, mas não tem, tipo, a água, né, então somos todo um balaio de problemas, assim, né, então eu gostei desse salve em 2020, eu falei, mano, eu não vou ficar só na alimentação, né, tipo, alimentos orgânicos para a periferia vai resolver os problemas, né, tornar acessível a alimentação orgânica para todos, vai ser acabar com os problemas, só que não, né, tem outras demandas, né, então agradeço o salve, beleza? Valeu. Alex, só uma coisinha, inclusive para vocês três, não falem com o microfone tão próximo. Tem uma mania do rap. Assim, que fica melhorzinho, mas vou tentar aqui. arrasou. Inclusive eu fiz uma salada de fruta nesse ano online, baseado na ideia de Alex, viu? Com as crianças, só para lembrar também. Da hora. Eu vou fazer então, família, a minha auto-apresentação aqui, né? Então, eu sou um homem preto, de pele clara, eu estou usando um lenço na cabeça de cor azul, o meu cabelo ele é crespo cacheado, os meus olhos eles são castanho claro, né? Eles são bem sensíveis com essas luzes, aliás, né? Eu estou usando um bigode aqui, estou com bigode, barba, tamanho médio. Eu tenho um sorriso largo, assim, né? Quando eu dou risada, mostra bem meus dentes, assim, são grandes. Eu estou usando uma camiseta feita por uns amigos rasta, de cores vermelhas, né? Amarela, são escritas africanas. E estou usando uma calça preta e um tênis que eu parcelei aí no governo Lula. E tá da hora. Fechou? E eu vou chamar aqui os convidados, certo, família? Eu vou ler aqui, porque a caminhada dessas pessoas são incríveis, né? Eu vou ler aqui a mini bio, certo? Vamos lá. Alex, de novo, as interferências da mesa de cerimônia. Se vocês quiserem em algum momento diminuir a luz ou pedir mais luz para a plateia, vocês fiquem à vontade, tá? Se tiver tudo ok, podem seguir. Valeu. Mulher nordestina, periférica, mãe, empreendedora social, Adélia Rodrigues é a voz delas na liderança da gastronomia periférica. Empreendedora social, leva a formação da gastronomia e empreendedorismo para as periferias do Brasil. Adélia nasceu na periferia do Brasil, no estado do Maranhão, e veio construir em São Paulo o sonho de uma vida melhor, para si e para quem está à sua volta. Cresceu na periferia da Zona Oeste de São Paulo e teve sua vida transformada por meio da educação. Ela é mãe, empreendedora, palestrante, educadora e produtora de conteúdo digital.
e compartilha sua trajetória como meio de inspiração e torna a jornada de outras mulheres mais fácil. Já estudou psicologia, sociologia, educação libertária, alimentação, gestão, design de futuros e um bocado de coisas para provocar o impacto com seus trabalhos. Ela criou e lidera um negócio de impacto social que já formou mais de 100 mulheres em 21 estados do Brasil. Uma caminhada longa aí. A Adélia gerencia o time de pedagogia da gastronomia periférica. É ela que coordena as professoras e as equipes e organiza as aulas online e presencial. E faz a gestão de tudo isso que envolve o seu GP. É um jeito de educar de Adélia que, como ela, lidera e motiva essa equipe. E a parte disso é o diferencial da sua escola de gastronomia. Essa é a Adélia, família. Salva de palma aí. Com a tremedeira. Oi, fazendo a minha autodescrição aqui, para quem está em casa. Eu sou uma mulher parda com descendência indígena, né, porque vim lá do Maranhão, da cidade mais macumbeira do Brasil, que é Codó. Sou candomblecista, então estou de fios, né, dos meus orixás me protegendo. Tenho cabelos ondulados, meio grisalhos, já que conto ali que estou chegando perto dos 40. Estou com uma camisa larga de tom terroso, uma calça preta e um tênis colorido. E queria agradecer, porque às vezes é importante a gente ouvir a nossa própria história e ir conectando e vendo o que a gente já fez, o que a gente deixou para trás também. E acho que hoje o papo vai meio que seguir nessa linha do que foi se construindo ao longo dessa caminhada. Valeu, Adélia. Satisfação em estar aqui. Estou conhecendo ela também, né? A gente vem de uma trajetória, mas sempre ouvi falar do seu trampo, né? Então, para mim é uma honra também estar aqui com você, né? E somando os trabalhos, né, pelas periferias. Eu vou chamar aqui nosso segundo convidado, que é o Ivan Soares, bacharel em agroecologia pelo Instituto Federal de Minas Gerais, cofundador da Rede Mão nas Hortas, onde aproxima consumidores das hortas populares. Trabalha como técnico agrônomo em assentamentos do MST. Atualmente está como professor em agroecologia e professor em projetos sociais, ONGs, escolas na região da Zona Leste. Trabalho no qual está tendo muitos frutos e sendo reconhecido. Tá certo isso aí que eu falei? Esse é o Ivan, salva de palmas para ele, família. Salve, pessoal. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu tenho muita dificuldade em falar em público. Eu vou tentar manter a calma aqui, para que o meu conhecimento, para que as minhas vivências podem ser passadas da forma melhor possível, tá? Deixa eu me descrever. Eu sou um homem branco, cis, e meu cabelo é curto, uso óculos. Eu tenho umas tatuagens, estou usando um relógio, uma camiseta verde, uma calça jeans azul escura e um All-Star. Eu sou alto. E é isso. Eu sou, né, que nem eu falei, eu sou Ivan, mas hoje em dia eu tenho atuado mais como educador. Essa parte técnica eu já não executo mais tanto, né? E é isso. Da hora, mano. Seja bem-vindo. Ontem, dia 25 de julho, foi o dia da mulher preta, latina, americana, e também foi o dia que a gente comemora o dia da agricultura familiar, né? E está sendo um momento que está tendo investimento agora em grana, né, para poder investir em políticas públicas, né, com a intenção de combater a fome. A nossa mesa ela vai passar um pouco sobre isso, assim, né, a cultura da terra, para além de uma cultura que vai expandir apenas um olhar específico, né, mas a cultura da terra por várias pessoas que vieram do semiárido, né, que vieram filhos de imigrantes, né, que estão aqui em São Paulo, né, enfrentando essa selva de pedra que é São Paulo. Então, a gente bolou aqui algumas perguntas motivadoras, né, para os nossos convidados, e eu vou começar aqui fazendo uma. Quero saber aqui, essa pergunta a gente construiu junto, quando você percebeu que a alimentação está
colonizada. E quais são os caminhos que você encontrou para possíveis transformações? Adélia. Achei ótimo que ele fez assim, ó. Já passou o microfone, tipo, vai você. Eu acho que a gente só se dá conta na vida adulta, que é muito triste, né? Porque você tem que ficar ressignificando coisas que já passaram para tentar construir uma caminhada mais consciente. Então, perceber que a gente come conforme o nosso colonizador e que a gente é recolonizado em muitos momentos é uma coisa que eu só me dei conta quando eu, de fato, mergulhei no universo de gastronomia, né? Toda a minha trajetória e a minha construção profissional foi dentro de organizações sociais. E aí, dentro de organização social, eu trabalhei com juventude, com infância, com várias faixas etárias, mas quando eu, de fato, resolvo abrir um negócio voltado para uma formação em gastronomia e uma escola completamente gratuita, eu tive que falar, será que eu sei o suficiente sobre isso? Porque a minha intenção não era formar, e não é até hoje, formar chefes de cozinha. A nossa intenção é formar bons cozinheiros e cozinheiras, principalmente cozinheiras, né? Porque a gente tem um recorte específico de público. E aí, para isso, eu tive que estudar não a gastronomia em si, mas toda uma história sobre a alimentação e a relação que a gente estabeleceu com ela, que é uma relação onde, para a gente se assemelhar e se sentir pertencente, acho que a gente pode usar essa cidade aqui como um exemplo, para se sentir pertencente a São Paulo, quando você vem do seu estado ou da sua cidade, normalmente você se adapta aos hábitos locais. Só que é um espaço que não se planta, você não tem de fácil acesso o plantio, porque a gente tem um grande problema, como você falou, tem outras coisas transversais para além da alimentação, a moradia, o acesso à água, um monte de coisa. Então, você começa a comer como o seu colonizador come hoje em dia, que eles não têm espaço de plantio. Então, tudo é industrializado e tudo é, né, empacotado e tudo é dessa forma, e isso parece que é uma relação positiva, porque você vai parecer alguém menos pobre se você puder comprar todas as coisas no mercado prontas. Quando, na verdade, é o contrário. A grande riqueza nutricional ou a grande riqueza de relação está na terra. Então, quando eu penso, né, aí quando eu falo a gastronomia periférica como um todo, porque a gente é um grande coletivo de pessoas sustentando aí uma formação para mais de 1.000 pessoas no Brasil. Quando eu penso a gastronomia periférica como um espaço de formação, é também um espaço de provocação de que tipo de formação de cozinha a gente está tendo, de que relação a gente está estabelecendo para as pessoas que vão, de fato, comprar em grandes quantidades. Porque aí você vai no restaurante, não é você que escolhe se você vai comprar algo que está na sazonalidade ou não. Quem decidiu foi antes, parece que você está escolhendo, mas você não está escolhendo nada, está tudo posto. Então, a gente precisa munir os bons cozinheiros e cozinheiras de informações para que pratiquem no ambiente de trabalho, mas que primeiro pratiquem na própria vida, né? Então, acho que, voltando, né, arrematando aí, essa consciência de como a gente é colonizado, ela veio na vida adulta. E aí, como obrigação do processo de ser uma educadora, algo que eu aprendi, eu preciso dividir. Então, a gente transformou isso em prática de formação dentro da nossa escola, né? Da hora. E quando a gente pensa na alimentação, assim, né? Seja o simples café da manhã, assim, né? O café da manhã que a gente faz, né? Aí tem muito ali, né? Da colônia ali, né? Tem isso de não só colonizar, tipo, a terra toda, né? Mas o que fizeram com a nossa mente, né? E aí, tipo, isso afeta nossa mente enquanto cérebro e quanto o estômago também, né? Que é um segundo cérebro, assim, né? De conseguir controlar os dois, né? Tipo, a cabeça e o cérebro, assim, né? Eu vou perguntar aqui pro Ivan, quando foi que você percebeu, mano, que a agroecologia era um caminho, assim, para transformar a sua vida, assim? Quando foi que você se tocou, assim, falou, mano, é possível, assim, a agroecologia transformar alguma realidade nas periferias? Boa. Assim, a agroecologia, ela se confunde muito com a minha história mesmo, né? Eu sou morador aqui de São Paulo, da Zona Leste, periferia, e
quando eu era novo, assim, eu me toquei que a vida que eu ia ter, assim, para frente, era a mesma vida que todos os meus amigos têm, que os meus tios tiveram, que a minha família teve, né? Que é aquela vida, assim, comum. Você mora em São Paulo, aí você pega ônibus, chega em casa com pouco dinheiro, etc. Então, quando eu era bem novo, eu decidi sair daqui de São Paulo, né? Eu saí do emprego, aí tinha um cheque especial, tinha um dinheirinho assim guardado, e fiquei viajando bastante. Eu era bem novo, eu tinha 18 anos na época. E aí foi nesse rolê assim que eu conheci a agroecologia. E foi em Minas que eu realmente entrei assim, né? Que eu quis estudar isso, que eu quis viver isso. Aí eu fui morar em sítio, morar em roça, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, né? E fiquei bastante anos nessa, né? Eu me formei lá, morei em sítio, e o pensamento que eu tinha era de não voltar mais aqui para São Paulo. Era morar lá. Só que a minha família, eles precisaram de mim aqui, que meu pai ele ficou doente. Eu tive que voltar. E foi aquele pensamento, como eu vou fazer agroecologia aqui em São Paulo, né? E foi bem numa época assim, que eu vou falar, as pessoas elas vão até se sentir mal, desculpa a lembrança aí. Foi a época que o Bolsonaro ele foi eleito também, né? Então, eu voltando para cá, pensando como ia fazer agroecologia, Bolsonaro eleito, eu falei, a agroecologia já era na minha vida, né? Vou tentar fazer outras coisas, fui trampar com a jardinagem, com obra também, com meu pai. E fiquei bastante tempo assim, eu sempre pratiquei a agroecologia em casa, em algumas ONGs, assim, mas não era nada que fazia eu ganhar dinheiro com isso, né? E eu sentia que eu podia fazer mais, né? Aí foi aí que, há uns 2 anos atrás, apareceram algumas ONGs interessadas em que eu ensinasse as crianças, né? Em que propôsse vivências para elas, em que envolvesse horta e a compostagem, a terra. Aí foi assim que a agroecologia, eu sinto que a agroecologia realmente começou a fazer parte da minha vida urbana aqui. É isso. Que da hora. Tem como pôr as fotos aí do trampo do Ivan? Algumas fotos do trampo que ele faz na Zona Leste? É um trabalho bem necessário, assim, né? A gente, enquanto rede também de permacultura da periferia, os nossos mutirões, assim, são nas quebradas também, mano. E é muito louco, né? O trampo. E esse contato, assim, quando estamos fazendo os mutirões, assim, são várias pessoas comuns mesmo, assim, que colam, né, para fazer o plantio ou levantar uma casa e tal. E são vários conhecimentos, assim, né? A gente começou a perceber que era uma forma de a quebrada estar em contato com algo ancestral, né? Com sua ancestralidade até recente, assim, né? Então, muitos vieram, tipo, Bahia, Nordeste e tal, né? Ceará. Então, quando a gente está ali no mutirão, assim, coloca a mão na terra e lembra de uma planta ou outra, já começa a lembrar umas histórias, assim, né? Então, eu acho um trampo muito importante, assim, né? De você estar acessando até esse lado ancestral, assim, né? De não ser mais, como a gente já foi tirado algumas vezes, dos pés de barro, né? Tipo, você ser tirado porque seu pé está com barro, né? E aí agora você propõe uma atividade que você tem que tirar o plástico da Nike, né? Para você fazer esse trampo, para você brincar, você tem que tirar, né? Então, é muito louco, assim, né? Esse trampo. Eu acho que tem uma foto aí que eles estão pisando no barro. Vê? Você pode passar a foto, por favor? Onde é esse projeto aí? Não, nessa não. Isso pode passar, isso também. Então, a gente trabalha, é um circuito de várias ONGs e institutos que tem lá em São Miguel Paulista, né? Tem o CCA Inua, tem o Viver Escola de Permacultura, Mulheres do GAL, Escola Debaixo da Ponte e a Unidiversidade. Então, eu participo de todos esses movimentos e o nosso foco é tanto criança e adolescente, mas a gente também tem essa preocupação da gente envolver as pessoas mais velhas assim também, porque a própria agroecologia é isso também, né? É a gente não deixar o conhecimento antigo ficar assim perdido, aquele conhecimento oral. Então, a gente sempre tenta envolver todas as gerações possíveis nessas atividades que a gente faz. Muito louco.
Muito bom. Aprender com os mais velhos, né? Porque viveram mais nessa terra. É uma das práticas, né? Assim, de qualquer começo de horta, né? Consultar quem está mais tempo, né? Pode ser até um princípio para uma política pública, né? Construir, né? Com quem está ali na lida, né? Nas periferias. E um pouquinho assim, entrando nesse assunto, né? O que vocês acham que essas redes públicas, esses editais, né? Podem fazer para ampliar as práticas de alimentação saudável e educação ambiental nas periferias, né? Políticas públicas, né? Esses programas que nem PIA, PIAPI, esses que a gente está aqui, o que eles podem fazer, né? Para melhorar essa questão de educação alimentar, assim, tem algum caminho, Adélia? Eu acho que, até ouvindo o Ivan, eu acho que a gente vem de lugares diferentes, né? Pensando que a gente ataca coisas diferentes. Eu começo pelo adulto, para que o adulto leve para dentro de casa uma prática que é a nossa principal bandeira, que é o aproveitamento total dos alimentos, né? Então, a gente tem um restaurante escola, onde não se joga nada fora. E aí as pessoas pagam caro para comer a casca da banana, para comer o talo, para comer a semente, que são práticas que elas não tinham mais. Só que essa aluna que está ali liderando essa cozinha, que está, né, fazendo o seu sustento através disso, ela vai levar todo esse conhecimento e essa melhoria de alimentação para dentro de casa. O Ivan faz o contrário, né? Ele vai da criança e do adolescente para chegar ao adulto. E pensando em política pública, em resolver, né, para a grande massa, eu acho que tem que se levar em consideração que não existe uma única solução. A gente tem problemas tão complexos que a gente vai precisar achar diversos caminhos para conseguir chegar a uma solução que seja boa para uma grande massa, né? Então, a gente tem que olhar, sim, para a criança, que está mais aberta a aprender e a experimentar, mas a gente também tem que aproximar esse adulto e ressignificar a relação que ele tem com a alimentação, com a prática, inclusive do conhecimento ali, do que você tem à disposição para comer ou não nessa cidade, do que está na época ou não. Então, a gente tem que fazer uma grande junção. O que seria mais interessante, de fato, é que isso não fosse uma prática só das organizações sociais ou dos negócios sociais, que é o meu caso, mas que fosse uma prática pública mesmo, que, de fato, os governos quisessem olhar para isso como uma parte da estrutura de formação de um ser humano, né? Que você olhasse para dentro de um currículo e dissesse: educação alimentar tem que fazer parte, não pode ser assim, uma coisa extra, que pode ser que aconteça esse ano, e aí no outro ano pode ser que eu não tenha verba, aí sobrou um dinheiro, aí vou botar uma horta aqui. Não sobrou, agora eu tiro outra coisa. Então, que seja contínuo, porque o que está ligado à alimentação não é só porque a gente acha bonito, né? Tem uma relação de saúde que a gente não faz essa conta, que a gente não se dá conta do quanto de remédio, por exemplo, a periferia consome porque ela come mal, que é a mesma empresa que produz o veneno que vai fazer o alimento ficar maior, mais vistoso e padronizado, porque a gente adora tudo que seja muito padronizado, né? Então, a gente precisa do veneno para padronizar a natureza. E aquilo vem para o nosso organismo e depois se torna uma necessidade de tomar o remédio que foi fabricado pelo dono do veneno também. Essa relação eu só descobri na vida adulta. E aí muita gente nunca nem descobriu. Nunca nem entendeu por que consome determinadas coisas, por que tem abstinência do açúcar, por que come tal coisa, e aí não, ou porque você não encontra determinados alimentos que são plantados nas periferias de São Paulo, só são fornecidos para bairros considerados nobres, né? E que, para quem está vizinho, sei lá, Parelheiros, se você vai no Jardim de São Luís, você não acha uma coisa de Parelheiros, você acha uma coisa que veio de muito longe ou que já rodou a cidade inteira e chegou lá acabado. Então, a gente precisa achar múltiplas soluções, atacar, né, de diferentes áreas, mas a gente precisa ter continuidade nos processos, que é um grande problema de política pública, né? Nada é continuado. Então, a gente precisa criar um grande plano que, independente de que governo está à frente, que aquilo aconteça como um benefício social, de fato, né? E não só um argumento daquele momento. Muito bom.
ontem no encontro aqui com a Gerá, ela fez uma observação assim, né? Tipo que em São Paulo assim a gente se acha uma sociedade bem civilizada, né? Mas faz várias coisas ao contrário disso, né? E aí quando você traz essa ideia assim de se a gente fosse mesmo essa humanidade top aí, né? Como estão falando, né? Avançadona, a gente não ia dar veneno para as crianças, né? Tipo, oferecer veneno literalmente para as crianças, né? Tipo, as comidas com muito agrotóxico na infância, assim, né? Então, uma coisa assim, não é um sinal de uma sociedade civilizada, né? Ou saudável, né? E é bem nítido, assim, né? Que, tipo, tem veneno na infância, assim, né? Isso fez pensar essa questão, mano. Ivan, você consegue ver, assim, mano, um impacto, e também a Deli também, tá? A longo prazo ou a curto prazo, na mudança de alimentação, na mudança de um hábito, né? Levando em questão várias realidades das quebradas, né? Mas você vê, assim, alguma mudança, assim, né? Psicológica no corpo, enfim, nas relações, né? Com uma simples mudança de alimento, assim. Para vocês dois. É assim, mano, quando eu comecei a dar aula, né, eu ficava pensando como eu vou falar sobre a técnica, sobre planta, terra, como isso vai fazer sentido para as crianças e os jovens, né? E assim, por um tempo eu fiquei quebrando a cabeça, mas quando eu comecei a dar aula mesmo, eu vi que é um interesse que eles têm mesmo, assim, né? Por exemplo, compostagem, né, é algo que eu ficava pensando, como eu vou ensinar isso para as crianças? Como vai ser legal isso? Como vai fazer sentido isso, né? E assim, é um assunto que eles mais gostam, né, a compostagem, porque é algo fantástico, né? Você coloca alimento ali, a matéria orgânica, e ela transforma em humus, adubo, né? E as crianças elas ficam encantadas com isso, porque a gente colocou uma vez lá resto de alimento. Quando ela ficar pronta, é terra. Aí, então, eles começam a fazer sentido algumas coisas também, ainda mais assim para jovens, né? A ciência, né? A química, a física. Ali. Então, eu acredito assim, a curto prazo, a gente está possibilitando eles ter essas experiências, né? Ainda mais as crianças periféricas urbanas, né? A criança de um meio assim rural, ela tem mais contato com planta, com terra, né? A criança do meio urbano e periférica, acima de tudo, ela tem menos contato ainda, né? Ela tem menos contato com alimento, né? Ela acha que o alimento ele vem do mercado mesmo. Então, eu acho que a curto prazo a experiência é essa mesmo, ele saber que o alimento ele vem da terra, que, né, como a gente faz isso, os processos ali, né? E a longo prazo, eu acho que é assim, a questão de autonomia mesmo, né? Tipo, deles levar isso assim para frente e transformar num estilo de vida em que eles possam produzir alimento deles e, além disso, né, utilizar técnicas de bioconstrução para poder construir a casa, assim, para eles poderem construir a casa com recursos que eles têm ali na quebrada deles, né? Eles conseguirem reciclar o lixo deles, né? Eles terem uma noção né, de como fazer isso. Eu acredito que a longo prazo é isso, então, tipo, eles se tornarem mais autônomos mesmo. Eu tenho Enquanto ele vai falando, vai fazendo várias janelinhas na minha cabeça. Vamos ver se eu junto todas elas num fio só. Mas acho que o primeiro grande desafio que a gente precisa vencer enquanto adulto, enquanto educadores, é pensar nessa potencialidade. As coisas vão se achando, e tudo que é da natureza vai achando um jeito de existir, né? Então, fico pensando que, até parafraseando ali o Krenak, a gente é parte, né? A gente não está inserido na natureza, a gente é parte, a gente já existiu, vai continuar existindo, e esse é um ciclo de relação contínua. Não é uma coisa, sou um ser humano separado de todo o resto, e o mundo está aqui fora. Não, é tudo junto. Então, sendo tudo junto, a coisa vai se achando, né? Vai achando um jeito de fazer sentido dentro da cabeça de uma criança. E aí, é óbvio que para uma criança que vive, sei lá, num meio rural, está tudo muito bem explicado, porque ela está observando aquilo tudo acontecendo. E que, para quem está
numa estética urbana como a nossa, e periférica apertada, onde a gente mal tem espaço para dormir, inclusive, né? Porque está todo mundo num espaço que foi criado só como depósito de pessoas para você sair, trabalhar e voltar. Então, você não constrói nenhuma relação de lar e de afeto com o espaço que seja profunda, porque você está só indo e voltando. Mas fazer a criança e provocar o adulto e todas as pessoas a olhar para os nossos hábitos em relação a esse pequeno ou grande espaço que a gente tem disponível para chamar de casa, é importante. Porque eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, você falou uma coisa interessante, que é a coisa do pé vermelho, né? Eu venho do Maranhão, a terra é o quê? Vermelho. Aí eu morei aonde? Em Brasília, numa quebrada, lá na Ceilândia, que é quebradaça mesmo, que é o quê? Terra vermelha mesmo. Então, a zoeira era, tipo, e com descendência indígena. Eu tinha o olho muito mais puxadinho e o cabelo muito liso. Então, as pessoas zoavam nesse lugar, assim. E eu lembro que, quando minha mãe chegou em São Paulo, a gente tinha quintal de terra e isso era um sinônimo de mais pobreza. E aí, o que todo periférico faz para parecer menos pobre? Para poder ser aceito, porque todo mundo quer ser aceito. Bota os azulejos em tudo, né? E aí, cimenta quintal, cimenta todos os pequenos espaços que tem de contato com a natureza, e você vai perdendo essas relações. Acho que por isso que a pandemia fez um buraco muito profundo na gente, ou pelo menos abriu o nosso olho para esse buraco. Que era assim, tipo, o que eu faço agora? Que eu tenho que ficar aqui e não posso me relacionar com as pessoas e vou ter que lidar comigo mesmo num espaço que eu não conheço, com uma pessoa que eu não conheço, que sou eu mesmo, porque eu estou sempre trabalhando, com uma relação de zero afeto, porque a Terra te mostra isso, né? Ela te mostra que as coisas têm um tempo e que tem hora que ela vai estar, que ela não vai servir, mas aquilo vai ser transformado, vai gerar força para uma outra coisa que vem depois, que é essa história da compostagem. Então, eu acho que a criança, ela vai achar o jeito. Quem tem que segurar a ansiedade de esperar esse jeito que a criança vai achar para ser é a gente. E eu olho para as nossas alunas, e quando a gente faz a provocação dos nossos professores e professoras para pensar um outro jeito de se relacionar com gastronomia e com a cozinha, a gente faz a partir desse olhar. Não é que elas não sabem nada e que elas veem um livro vazio. Cada um tem uma história muito incrível para somar. Mas vamos partir do lugar de um processo do que seja natural, do que essa pessoa vai encontrar, que se ela não souber, ela pode perguntar, que ela vai se identificar comigo ou com uma outra pessoa. A gente trabalhou ano passado e nesse primeiro semestre muito lá em Dourados, né? Numa aldeia, na maior aldeia urbana do Brasil. Vários problemas. Quando a gente chegou lá, falou assim, caraca, isso aqui parece a Zona Sul dos anos 90. De violência, de falta de cuidado pelo poder público. E aí, qual a relação que a gente estabeleceu? Como é que a gente ensinou aquelas mulheres indígenas que precisavam ganhar dinheiro para não ter que casar com um homem branco da cidade para poder comer, a gerar renda ali cozinhando com aquilo que está à disposição? Porque para ela, a jaca, nossa, quem come isso? Estava lá, porque ela quer parecer e ser aceita como as pessoas da cidade. A criança. Então, a gente dava para a criança comer aqui, ó, essa coxinha de jaca. A criança come. O adulto faz Aí, quando ela vê a criança comendo, ela vai e come também. Ah, come aqui, isso aqui, abóbora. Não, isso aí a gente dá para os porcos aqui. Tá, mas eu vou preparar aqui, eu vou comer, e aí a criança senta do seu lado e come também. Ela fala, bom, vou comer esse negócio aí também. Então, é através desse exemplo da naturalidade que a gente consegue chegar a mudanças profundas de encontro com a gente mesmo, porque tudo isso a gente já sabia, né? A gente está só caminhando no encontro desse processo, né? Da hora. Não, da hora. Muito louca. Família, a gente vai abrir aí para fazer umas perguntas. O Gustavo pode ajudar também a gente. A gente está tentando equilibrar o tempo, né? Para fazer uma prática com vocês também, né? Com essas terras aqui. Então, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, que vai chegar o mic aí, né, de alguma maneira. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou para a plateia, e aí eu quero saber como vocês preferem. Se vocês preferem que as pessoas tragam as colocações e perguntas e vocês vão respondendo uma a uma, ou se a gente coleta tudo e depois vocês vão respondendo. Como fica mais fácil para vocês?
Direito de escolha. Uma, porque a gente vai lembrando, senão a gente vai se perder, né? Beleza. E aí, enquanto a gente vai colhendo essas perguntas do público, a gente já pode ir distribuindo também as mudas. Mas antes de passar, eu queria colocar uma coisa. Essa conversa que a gente está tendo aqui desperta muitas coisas na memória, assim, tanto memória afetiva quanto na memória do que a gente vive aqui nos programas. Então, minha mãe era uma mulher preta, mineira, cozinheira, cozinhava para fora, e a gente tinha uma relação muito forte com o desperdício. Então, muitas vezes era esse lugar dela estar trabalhando em casas, em eventos, e ter muito desperdício de comida, inclusive das partes dos vegetais, das frutas e tudo mais. Mas, às vezes, em casa tinha uma certa escassez, né? Uma família grande, uma única mulher que trabalhava. Então, a gente tinha essa relação muito forte com aproveitar todo o alimento, assim, desde criança, e não ter o desperdício. Então, era uma mulher que pegava um ovo e conseguia fazer um mexidão para 5, 6 pessoas. Pegava a casca do tomate e fazia uma flor, que todo mundo ficava, tipo, uma loucura. E aí, com a fala de vocês, me desperta essa memória, assim, que eu acho que é uma coisa muito pertinente que a gente vive no nosso mundo atual, que é o desperdício, e como, inclusive, está começando cada vez mais cedo. Então, a gente vê, inclusive nos programas, a gente sabe que os programas da supervisão de formação, eles são majoritariamente para a periferia e tudo mais. Existem alguns lugares que têm um diferente acesso, uma diferente realidade, e às vezes a gente vê crianças na hora do lanche, na hora de comer, desperdiçando alimentos, porque é isso, não tem essa cultura de entender o que é a necessidade de ter um alimento ali e tudo mais. Então, vocês falando, me vem isso assim na cabeça. No PIA, que é o programa que eu faço parte, a gente teve, ano passado, tive a felicidade de ter uma artista educadora na minha equipe, do Heliópolis, da Zona Sul, que ela é responsável pela horta comunitária lá no Céu Heliópolis, que é a Carol, salve Carol. E foi muito lindo de acompanhar esse processo com ela, porque as crianças que estavam nesse projeto da horta, que era um projeto paralelo, né, ao PIA, começaram a fazer parte da turma do programa. E as crianças desenvolveram um senso de responsabilidade muito, muito grande, muito forte. Então, elas cuidavam. Tinha vezes que a gente via as crianças assim pro segurança. Vocês não vão entrar aqui na horta, não. Vocês pediram para a Carol? Tipo, a gente que manda na horta, vocês não vão entrar. As crianças sabiam exatamente quais as sementes que elas poderiam utilizar, quais as sementes que faziam mal, assim. Então, foi muito lindo de acompanhar, entender esse processo, esse cuidado e esse pertencimento que as crianças desenvolveram através de todo esse processo. A gente também tem alguns equipamentos, espaços parceiros, que são CCAs, MFs, que trabalham com a reciclagem, que estão tentando inserir uma estrutura mais consciente ecologicamente existe, tá certo? Para as crianças. E isso é muito interessante porque a gente acompanha, ainda não é uma realidade de todos os programas, de todos os equipamentos, né, dos CCAs, das casas de culturas, dos CELs, mas é uma coisa que existe, assim, e dá muita vontade de ver mais. Né, as crianças pensando e sendo estimuladas a pensar na água potável, sendo estimuladas a pensar na reciclagem, sendo estimuladas a pensar em alimentação, em reutilização. Então, é muito interessante, assim, é muito lindo. E aí, ouvindo vocês falarem, traz esse lugar. E eu queria saber se vocês tem esses relatos, assim, né, desses impactos. Vocês já falaram um pouco disso, mas de como é que se vocês têm essas histórias das crianças, das pessoas próximas, assim, que vocês viram que através desse trabalho, tipo, tiveram uma mudança, tiveram uma outra noção, um outro entendimento, né, essa noção de pertencimento. Queria saber se vocês têm esses relatos, assim, mais próximos, mais específicos, assim, de vocês verem a transformação mesmo nas pessoas, não só nas crianças, mas também nas pessoas mais velhas, através desse trabalho, através dessa conscientização que vocês trazem. E aí, quem quiser responder, fica à vontade. Eu aproveito para ir para a plateia, mas fiquem à vontade. Vou te contar que a gastronomia periférica está chegando oficialmente em Heliópolis. A gente vai ter, semana que vem, que é tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes meu cérebro fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Mas semana que vem a gente inaugura um restaurante escola do lado do Céu, no Instituto Bacarelli, que é um instituto de música,
E a gente se conectou há 1 ano atrás com o Instituto, depois de uma demanda do diretor, do presidente, dele trazer que, na pandemia, muitas crianças desmaiavam de fome no exercício vocal e do instrumento, de sopro principalmente, porque estavam com fome. E eles têm um espaço gigantesco de restaurante que estava há mais de 10 anos parado. Então, a gente está indo com essa prática, primeiro, porque eu não consigo chegar num espaço e só montar um restaurante, porque aí eu seria uma fábrica de restaurante e não um processo educativo. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse primeiro semestre, formou mulheres da comunidade para serem contratadas para dentro desse restaurante escola. Então, quem vai fazer a comida dos filhos delas são elas mesmas. Com a prática de aproveitamento total, entendendo sobre desperdício e alimentando essas crianças que vão estar lá dentro, né? Só que é um processo muito difícil você convencer, acho que são os desafios que são importantes compartilhar também, você convencer vários investidores que não adianta a gente fazer uma ação 1 ano. Né, que isso que foi feito nesse governo, que causou tanta tristeza, vai demorar no mínimo uns 10 para a gente reverter. Então, que a gente vai precisar batalhar muito para conseguir alimentar as pessoas para que elas consigam pensar com tranquilidade. Que é isso, esse corpo precisa estar de pé, ele precisa de alimento. Né? Então, sim, a gente tem esse impacto que a gente vem, né, batalhando para acontecer, e a gente precisa de atores diferentes. Eu não trabalho com a horta diretamente, mas eu trabalho dando prioridade e protagonismo para os vegetais. Né? O nosso restaurante, o da Quebrada, que é o restaurante escola da gastronomia periférica, ele só tem insumos, né, sem origem animal, porque não é porque a gente é vegetariano ou vegano, é porque a gente falou assim, dá para comer isso aqui é muito bom. Vou te mostrar como dá para fazer isso. E aí tem compostagem, tem tudo. Então, é um restaurante que educa o cliente também. A gente tem feito isso e conseguido espalhar por vários lugares do Brasil. Mas eu formei 1.000 pessoas em 5 anos, até agora. Né? O Brasil é gigantesco e as desigualdades mais ainda. Né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer coletivamente. 1.000 pessoas em 5 anos é gente pra caramba. Assim, tem um caso que eu acho que é bem emblemático, que eu até citei, né, mas eu vou voltar. Quando a gente fala sobre resíduo orgânico, né, sobre o que pode alimentar compostagem ou não, aí a gente fala, né, o que pode e o que não pode pôr. Né? Por exemplo, as cascas de cítricos, né, é uma coisa que não é bom pôr. Aí eu falo, não, mas a casca de banana, a casca de fruta ou alguma coisa assim que ficou podre, né? Aí tem muito aluno que fala assim, se eu fizer uma compostagem em casa, eu não vou ter nada para pôr nela. Aí a gente entra naquela questão, o que você come em casa? É miojo, é macarrão, é molho, que não é resíduo orgânico, né? Então, como ele vai alimentar é uma compostagem. Então, a partir disso, a gente identifica que ali tem uma situação que tem que ser olhada mais a fundo, né? E a própria agroecologia tenta acompanhar isso também, né? E assim, tem uma turma que ela acabou ontem, inclusive, né? É mais de 60 alunos, assim. Mas assim, eu saí lá eu saí de lá, mas só que eu tenho a certeza que os alunos eles se envolveram com as coisas que a gente fez, sabe? É lógico que eu saí, eu perdi o vínculo, né, de emprego, mas eu vou continuar indo lá, porque é na minha quebrada mesmo. Mas eu tenho certeza que muita coisa que a gente fez, né, os alunos, eles se sentem fazendo parte daquilo ali. É deles, né? Eles colocaram a mão. Até a gente, no ano passado, a gente fez uma casa, né, de barro. A gente usou, assim, bambu, usou as madeiras que a gente foi achando pela rua. A gente fez tijolo, algumas técnicas, né, de bioconstrução. E assim, é bem no meio lá do bairro. Então, eles vão passar lá e ter a certeza que, sabe, eles se conectaram um pouco mais forte com o bairro deles. Acho que é isso. Temos aqui uma pergunta, certo? Levanta, fala seu nome, a cidade de onde está falando.
Oi, eu sou o Miguel, atualmente eu estou no programa Jovem Monitor Cultural. Bom, primeiro agradecer pelas falas, também pela mediação. E talvez partir de um ponto, esse seminário, né, que a gente está aqui hoje, como a Gustavo falou no começo, uma das forças, né, essa ideia de o futuro é ancestral. E são, né, o que nos reúne aqui hoje são programas de cultura, né, programas dentro da Secretaria de Cultura, de formação em cultura. Então, até quando o Alex fez a pergunta ali também de pensar essas políticas públicas, talvez que vocês falassem um pouco mais sobre essa relação também entre agroecologia e alimentação saudável também, com a cultura também, com as culturas também, e até pensando de que muitas das técnicas da agroecologia também, ou também desse uso dos alimentos também, são técnicas ancestrais, né, assim, também, né, que vêm de povos originários ou de afrodiáspora também. Então, que vocês comentassem um pouco mais sobre essa relação com a cultura, porque os programas contratam basicamente, né, artistas educadores ou o jovem monitor que forma jovens atuantes na cultura, mas como que esse vínculo pode se dar também com a questão da agroecologia e da alimentação, até desses pontos que vocês falaram da memória, de que às vezes se traz um alimento, fala, nossa, porque esse alimento é essa azedinha, minha avó tinha uma coisa com essa azedinha, fazer alguma coisa. Então, às vezes tem alguns alimentos também que têm essa memória, que também resgatam a esse movimento ancestral. Então, porque, né, a gente se encontra aqui nos programas e atuamos, né, em espaços de cultura, casas de cultura, algumas têm hortas, outras não têm, né, o Centro Cultural São Paulo é famoso pela horta, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes estava tentando emplacar uma horta, mas não emplacou. Então, essa relação entre cultura também e agroecologia e alimentação. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo, eu vou pegando as mudinhas e não vai ter para todo mundo da plateia, então vou entregar para algumas pessoas. Mas fiquem à vontade para ir respondendo, tá bom? Inclusive, o Miguel, ele queria uma específica ali, né? Aí você não esquece de pegar. Eu penso assim, que deveria ter mais políticas públicas ligadas à agroecologia e alimentação saudável, óbvio que eu imagino isso, né? A gente tem acesso a algumas escolas também, né? Pelo menos lá onde eu moro, Zona Leste, o ensino integral ele tem avançado bastante, né? E a gente está atuando em algumas escolas públicas também. E nesse ensino integral, que eles ficam à tarde assim na escola, a gente sente que está faltando algumas atividades fora da sala de aula, sabe? E eu acho que a educação ambiental é uma ferramenta para a gente poder estar atuando mais e tirando um pouco os alunos assim da sala de aula, né? Porque eu acho que até o ensino integral é um pouco isso, né? É tirar um pouco da sala de aula. Então, a gente poderia fazer hortas assim, na escola e tal, né? E, assim, pensando um pouco mais de uma forma ousada, assim, a gente poderia fazer os projetos envolvendo jovens nas hortas que tem em bairros, né? Principalmente eu sei que no meu bairro tem algumas hortas urbanas. Eu acho que a gente deveria ter uns projetos que envolvessem mais isso, jovens participando das hortas urbanas, né? Porque também é uma forma deles se comunicarem com as pessoas mais velhas, né? Que nem você falou, a pessoa assim mais velha, ela sabe coisas, né? E que às vezes, se não passar para o jovem, aquilo ali morre. Principalmente coisas relacionadas às plantas, né? Exemplo, as punks, que eu trouxe algumas punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? A taioba, a capuchinha, beldroega, mano, tem bertalha, Azedinha. peixinho, deixa eu ver. Tem o açafrão da terra, tem um monte. Então, assim, eu imagino que os jovens, eles tendo contato com as pessoas mais velhas, até esse conhecimento sobre as plantas, né? Que são as plantas aqui da nossa terra mesmo, né? Até a primeira pergunta que o Alex ele fez aqui para a Adélia, né? A gente tem uma alimentação muito ligada com a alimentação de fora, alimentação europeia, assim, e tal, né? E são plantas que, para a gente ter aqui na nossa terra, a gente tem que usar agrotóxico, porque ela não é daqui, né? Sendo que essas plantas, por exemplo, são plantas que são consideradas mato, né? A gente não precisa fazer praticamente nada para elas crescerem. Então, acho que, sim, o contato do jovem com a pessoa mais velha, né, tendo as políticas públicas que conseguisse levar os jovens às hortas urbanas, eu acho que seria massa demais. Ia ficar com dois. Eu
Acho que eu vou partir da experiência individual para ampliar. Quando a gente estava conversando antes de subir, estava até falando que eu planto toda hora vinagreira e não está dando certo lá no meu quintal. Então, eu estava tomando uma consultoria aqui, né, de o que eu estou fazendo de errado. Porque a vinagreira tem um processo afetivo muito importante para mim, né? Lá do estado de onde eu venho, não chama vinagreira, né? A gente come o cuchá, que não, aqui em São Paulo se valoriza muito mais a flor do que a folha. E o que me interessa, na maioria das vezes, é a folha, por essa afetividade. Eu acho que tudo isso que o Ivan trouxe é muito importante, mas a gente precisa, e talvez conectar com o processo cultural, alimentação é cultura. Então, a gente precisa saber de onde estão vindo as coisas com as quais a gente está se alimentando e que a gente está, inclusive, contrapondo o que está posto, né? Então, se eu vou plantar, por que eu estou plantando as punks? Eu estou plantando as punks porque está todo mundo falando que é legal agora, ou eu estou plantando porque ela tem um processo de resistência muito maior? Eu sempre brinco que a punk é tipo a gente na periferia, né? De qualquer jeito a gente se cria, a gente se espalha e a gente sobrevive ali. Se é outra coisa, rapidinho ela morre, não aguenta o tranco. Então, eu acho que pensar nesse caminho cultural do alimento, então, por que você come isso aqui, ou por que você deixou de comer tal alimento quando você veio para essa cidade? O que a gente tem como repertório alimentar que não faz parte da nossa cultura, né? Por que a gente come o pão de manhã e a gente não come não come coisas à base de milho, né? Então, esses questionamentos a gente precisa fazer também para que as crianças criem um repertório, porque senão ela vai saber a prática. Mas isso é o que mais acontece com a gente. A gente é ensinado a ter ofícios e práticas e nunca pensar sobre por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, a gente precisa entender por que eu estou fazendo aquilo, de onde vem e para onde vai. Eu não sou só uma máquina de reproduzir trabalhos e conhecimentos. Eu preciso entender qual é o contexto. Aí eu acho que a ligação cultural é fazer a prática, mas também trazer toda essa história desse alimento e dessa alimentação como uma resistência ancestral mesmo, né? E acho que o que ele falou de você abraçar o saber da oralidade, entender que o mundo ele é a sala de aula, né? Eu estudei educação libertária e eu dizia assim, nossa, por que eu não aprendi isso na faculdade, por exemplo? Por que a gente não sabe que o mundo pode ser um espaço de aprendizagem? Por que eu preciso imaginar que tem que ter 4 paredes, que eu preciso ter uma lousa, porque no interior não é assim. Na aldeia não é assim. A gente acha outros jeitos de ensinar, né? E outros jeitos de aprender também. Então, a gente precisa se libertar desse conceito que criaram para a gente e ir, né, avançando nas oralidades. Eu acredito muito que, além de tudo, sendo candomblessista, a gente só tem isso. A gente não tem um livro. Então, o saber da terra, o saber das ervas, o saber do alimento, a gente sabe quando um mais velho ensina para a gente. Que foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no terreiro. Eu disse, e como é que eu sei tal coisa? Aí meu babá falou, você vai saber quando um mais velho quiser te contar. E aí eu entendi que não é o tempo do meu saber, é o tempo certo de eu aprender cada coisa, né? Pessoal, alguém mais tem pergunta? Só levantar a mão que eu vou. Então, tem ali, aqui, aqui e lá. Esse é o caminho que eu vou fazer. Eu vou subir no palco, porque senão a equipe da luz vai ficar comigo. Pessoal, pessoas receberam algumas plantinhas, algumas mudas. O Alex, daqui a pouco, vai explicar o que vai acontecer. Então, as pessoas podem ir passando, mas, desculpa, pode falar. Pode falar, sim. As pessoas podem ir passando para outras nesse processo agora? Pode ir passando, assim, né, para que chegue em todo mundo também. E acho que vocês podem também ir sentindo se tem cheiro, se não tem, de forma intuitiva também, né? Algumas plantas você precisa passar no dedo, assim, sabe? Tem um contato, que ela não solta cheiro. Mas, enfim, é isso mesmo, assim, para vocês identificando também, se sabe o nome, que depois isso vai ser útil para a nossa prática aqui, né? Boa tarde. Ai, peraí. Poupando o esforço aqui. Boa tarde, eu sou Rose, eu sou artista educadora do PIA. Sou uma mulher negra, de óculos, com cabelos curtos em fase de crescimento.
e uma blusa listrada de verde com uma calça verde e uma pochete estampada de laranja com preto. Eu gostaria de perguntar se no projeto de vocês fazem alguma conexão de conhecimento com a área da saúde, né? Porque alimento é saúde, né? Alimento é a parte que vai gerar energia no nosso corpo para a gente pensar, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente faz, para o nosso corpo, né, operar no ambiente. E, assim, me preocupa muito quando eu vejo as crianças trazem os lanches, assim, açúcar no suco, açúcar na bolacha, açúcar, açúcar, açúcar salgadinho. Você oferece uma fruta, no máximo o que elas aceitam é maçã e banana, quando aceitam, né? É muito difícil a gente estar na minha turma, a gente tem crianças de 8, 9 a 11 anos, assim, e é uma faixa que eu estou achando elas muito rígidas no sentido de experimentação, né, de experimentar alimentos. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês fazem essa conexão da relação, né, saúde e alimentação dentro dos projetos de vocês. Obrigada. Assim, quando começou esse projeto, era a própria prefeitura, né, o nosso edital, que ele mandava os lanches, né, a verba para os lanches. E os lanches era bolacha, pão, etc. Assim. E a gente achava que não tinha nada a ver com o que a gente estava ensinando, né? Tipo, a gente está falando sobre alimentação saudável, sobre plantio, a gente plantando e está comendo bolacha e tal. Então, com o tempo, assim, nem era parte do nosso projeto, assim, nem era o plano de aula, mas a gente começou a fazer umas aulas de gastronomia com eles, né? Reutilizando alimentos e utilizando plantas que eles não conheciam, né? Por exemplo, teve uma aula que a gente fez brigadeiro com a casca, assim, de banana, né? A gente não falou o que era, eles comeram, aí eles acharam bom, acharam gostoso, mas quando a gente foi ensinar para eles como fazia e o que usava, eles, nossa, mas a gente comeu casca de banana e tal, mas eles gostaram, né, antes de saber o que era, né? E eles comeram umas 3, 4 vezes. Então, assim, a forma que a gente tenta lidar, né, com a saúde deles é essa mesmo. A gente está tentando ali, em meio ao curso, tá junto a eles, aprendendo a fazer um alimento mais saudável, né? É isso. Eu acho que pensando numa relação mais macro, falta ainda a gente mensurar quase que quantitativamente essas melhoras, sabe? Na qualitativa você sabe, porque as pessoas falam, estou comendo melhor porque eu aprendi a utilizar isso, então eu acabo consumindo menos ultraprocessados. Eu entendi, tem uma aula, por exemplo, tem uma matéria dentro do nosso curso que é só sobre marmitas e congelados, principalmente no Cozinha e Empreendedorismo, que é um dos cursos que a gente tem. E aí tem marmitas para pessoas com alergia, marmitas para criança, marmitas para não sei o quê, e o quanto que isso poupa de tempo, mas o quanto que isso também faz você pensar em como balancear ali sua alimentação, né? Então, essas melhoras, elas acontecem, os relatos voltam para a gente. Mas acho que pensando em provocar uma mudança maior, até pensando em política pública, a gente precisa se organizar sempre que for trabalhar com alimentação para mensurar quantitativamente. Tá, então me mostra como que isso mudou na sua vida mesmo. Deixou de tomar remédio, deixou de consumir açúcar, quantos quilos de açúcar. Então a gente faz meio que uma medição na hora da inscrição de como essa pessoa se alimentava e como ela passou a se alimentar após curso, respondendo o mesmo questionário para a gente fazer um comparativo. E esses números, eles são importantes em todas as práticas. Eu lembro do meu filho, eu tenho intolerância à lactose, né? E aí o meu filho fazia parte do Curumim, do SESC. E aí um dia a professora dele, que é muito voltado para a arte, né? Virou e falou assim, você já parou para pensar que o Valentim pode ser intolerante também? Aí eu disse, não, ele adora tomar leite. E, inclusive, toma bastante. Ela falou, pois é. E aí ele pode estar na fase 1, que é da irritação. E aí, quando eu tirei o leite, eu percebi que ele ficou mais calmo.
Por quê? Se você tem um corpo inflamado, é óbvio que você fica mais irritado. Estando mais irritado, você fica mais agitado também. Então, acho que essas mudanças alimentares, elas precisam ser registradas, mensuradas, para a gente levar adiante o quanto que é importante fazer essas conexões de conhecimento, né? Qual foi a outra pessoa que fez pergunta aqui? Não foi você, foi alguém aqui. Foi alguém por aqui que levantou a mão. Foi aqui, foi lá, aqui e tem mais uma por aqui. A gente tem tempo para mais duas. E aí a gente precisa para mais uma. Mais uma. E aí a gente avança para a proposta do Alex. Pode ser. As pessoas perguntaram se pode ser duas em uma. Pode ser também. Aí vocês respondem o que vocês lembrarem. Vocês que lutam. Vamos lá, vamos lutar. Precisa levantar, né? Bom, boa tarde a todos aí. Primeiramente agradecer, né, esse simples papo de um assunto tão relevante para a sociedade, né? Faz a gente, com certeza, quando sair por aquela porta lá, eu já vou sair já com uma ideia totalmente diferente com relação a uma coisa que é natural do dia a dia, que é uma alimentação, né? Então, às vezes, o que a gente precisa justamente é informação. Então, acho que esse tipo de conversa que ele faz com que a gente abra, e você vê, em pouco tempo, né? Em 1h30. Então, como seria importante se tivéssemos políticas públicas fortes, né, com relação a isso. Mas a gente tem uma coisa que se chama indústria, né? Então, acho que assim, vocês acabam, né, eu falo vocês porque são os dois representantes hoje com relação a esse assunto, vocês acabam tendo que brigar com uma coisa que é praticamente invencível, né, hoje na sociedade, que é o capitalismo, que é a indústria, né? Então, a gente teve aí, foi citado aqui, né, um desgoverno dos últimos 4 anos, né, no país, na qual vocês vão lutar muito ainda aí para poder conseguir corrigir esses erros desses 4 anos, né? E ao ponto de, por exemplo, o MTST ser considerado um grupo terrorista no país, né? E aí agora, em 7 meses, a gente tem um novo governo, o Lula venceu, e a gente consegue ouvir em algumas plataformas ou até ler em alguns sites a importância do MTST, por exemplo, como o maior produtor de arroz orgânico no país, né? Então, assim, uma simples mudança de governo já faz até com relação à conscientização da população, né? Então, eu queria que vocês tentassem explanar um pouco, não sei se já foi falado aqui também, é óbvio, né? Mas como é importante não só essa questão das políticas públicas, mas também exatamente dessa conscientização com relação a essas mudanças de governo, né? Porque foi colocado uma coisa para a gente, né? A gente, eu falo de povo, de um novo governo, de uma mudança, e o que a gente viu, na verdade, foi a gente ter que voltar anos e anos e anos e anos de um trabalho, por exemplo, como vocês, né? Que é um trabalho duro, e agora vocês vão ter que trabalhar agora praticamente mais duro ainda, para poder corrigir um erro de apenas 4 anos, né? Parece que é pouco tempo, mas 4 anos é muita coisa, né? Então, se vocês conseguem já ver alguma mudança, e o que seria possível fazer, né, com relação a políticas públicas, eu não falo só do Estado, São Paulo, mas do Brasil, né? O Brasil é muito grande. Agora, né, que tem alguém que pode ser ouvido, né, porque a gente tinha um governo que não dava para ouvir, ninguém se ouvia naquele governo. Hoje, talvez, a gente consiga ter uma voz. Então, o que seria possível se fazer, né? Ainda mais vocês, que são pessoas tão importantes com relação a essa parte de alimentação da população. Pode ser os dois responderem, ou pode ser uma pergunta para uma pessoa responder e uma outra para outra, pode ser? Aí agora, qual foi a outra pessoa que levantou a mão? Daqui. Aí essa dele, onde vocês respondem, e a próxima aqui, onde vocês também respondem. Oi, tudo bem? Sou o Telmo Rocha, sou da IMIA, sou da Caatinga de Poções, então comida para mim é uma coisa muito séria, porque eu passei fome e eu sei o que é falar de comida, né? E de não ter também comida, né? Só que eu fico percebendo a gente sempre falar das políticas públicas, né? E aí eu vejo vocês dois sentados aí com uma bagagem, uma ideia, uma coisa assim muito forte, né? E aí eu tenho uma pergunta muito básica assim, que a maioria aqui é educador, né, trabalhando nos programas,
E aí, pensando em políticas públicas, né? Se a gente tivesse agora que sair com a nossa turma para qualquer lugar, que lanche que a gente teria? Que lanche que a gente teria? Simples. Tá entendendo? Então, tipo assim, tem uma coisa, galera, que na prática a teoria é outra, mano. Tá entendendo? Na prática a teoria é outra. Olha ali. Por que não é aquelas pessoas ali que, tipo, pensam esse lanche, sabe? Por que não é essas pessoas? Por quê? Por que não? Políticas públicas, tá, mas ó, cadê isso antes, depois? Ah, mas é por causa do governo. Não é, galera. Se aqui mexer, aqui embaixo tem que dar o aval. Ah, a gente tem políticas públicas, vamos soltar o lanche, tá, mas e aqui? Aqui aceita? É simples. Faz aí uma saída com a sua turma. Uma saída. E me diz qual é o lanche que você vai ter quando tiver a saída. Essa é a pergunta. Entende? Que lanche que a gente vai ter agora, se a gente for sair agora? Esquece que passou 4 anos, estou falando de agora. Aí, ó, vocacional nem tem lanche. Tá entendendo? Então a gente está falando de políticas públicas, a gente fica falando, sempre andando na mesma tecla. Só que o fazer, aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui agora? Vamos sair. Pum, pau. Saímos. Simples. Simples. Obrigado. Fiquem à vontade para entender o que vocês irão responder. Mas eu acho que elas estão conectadas até, as duas perguntas, tá? Então, eu espero conseguir lembrar do processo, do caminho. A gente falou mesmo muito de política pública, e aí eu acho que a primeira observação e aí sou eu fazendo essa leitura, tá? Vou até tomar cuidado, porque senão é a minha verdade, que pode ser completamente diferente da verdade de um monte de gente, talvez dessas pessoas aqui não, mas lá fora com certeza. Esse governo, o governo que a gente teve, ele só fez todo o estrago que fez porque ele revelou toda uma sociedade que já era assim. Não foi uma única pessoa, tem todo um mundo de pessoas conservadoras, de pessoas que... Às vezes acontece, Eita. às vezes acontece. de gente que não gosta de gente pobre, periférica, enfim, que não gosta de mulher, que não gosta de gay, que não gosta de um monte de coisa. Tava tudo aí, só estava guardadinho. Tava lá, assim, agora não posso... Sabe aquela pessoa da nossa família que fala assim, agora eu não posso mais fazer piada disso? Aí a pessoa fala, agora eu posso, de novo. E aí veio uma leva de outras pessoas da nossa idade que também se sentiram à vontade de dizer as mesmas coisas que antes eram proibidas porque eram politicamente incorretas. Então, o que se revelou foi uma construção de pessoas ali no silêncio, né, no silencioso, muito conservadoras, que não são essas que a gente vai mudar. Elas dificilmente vão aceitar mudar, porque elas estão estruturadas dessa forma. Por isso que vocês são tão importantes. Vocês estão lidando com... Não como se fosse uma massinha de modelar que a criança não tem nada, é um livro vazio. Muito pelo contrário. Elas são cheias de coisas, mas elas têm muito mais potencialidade para avançar do que pessoas da nossa idade, que estão mais enrijecidas, né? Elas têm, né, mais mabiabilidade. Esqueci como fala a palavra. Boa, obrigada. Então, esse é um ponto. Acho que não contei aqui, mas tive que aprender. Eu trabalhei 10 anos numa organização social muito incrível, no meio do mato, lá. Uma das partes mais verdes do Jardim São Luís, né? A outra parte mais verde é o cemitério, né, do Jardim São Luís. Então, a gente tem essa coisa muito louca acontecendo lá na Zona Sul. Mas depois eu quis sair daqueles muros, quis fazer uma outra sala de aula espalhada em várias periferias. E, nesse processo, eu só tinha a visão que a gente fala que é o ongueiro, né? Então, eu falo, veio aqui essa empresa, não quero. Não quero me relacionar com essa empresa. Vem para o voluntariado, não quero. Eu dizia muitos não, o que é muito bom. A gente precisa das pessoas mais radicais, que vão dizer não sempre, assim como a gente precisa dos moderados e assim como a gente precisa dos que estão sempre, né, aceitando. Só que aí eu fui ter um negócio social, porque eu não quis viver de doação. E aí eu me relaciono com marcas hoje em dia enquanto negócio social. Eu não sou
eu criei uma relação que não é hierarquizada, é de igual para igual. A marca chega achando que não, que é uma relação onde ela, gigantesca, vai me ajudar em alguma coisa. Eu disse, não, você não está me ajudando em nada, quem precisa de alguma coisa são vocês não sabem fazer, vocês não sabem o que é uma periferia, vocês não sabem o que eles precisam, a gente sabe porque a gente veio de lá, vocês não entendem desse jeito de se fazer gastronomia, então, quando você investir, você está investindo e tendo impacto social, para você contar a sua história depois. Então, essa é uma relação igualitária nesse sentido de poder. Mas a gente precisou se relacionar com as marcas, absorver esse dinheiro para causar transformação, de fato, nos lugares onde a gente passa. Porque a gente está inserido dentro desse grande sistema que a gente não conseguiu ainda fugir dele. Talvez um dia a gente construa um caminho para não precisar dele, para tudo não ter que ser dinheiro, mas nesse momento é. Então, nesse momento, o que a gente faz é ser muito guardião dos nossos propósitos, não vendê-los. Então, assim, você me dá, sei lá, 1 milhão e aí quer dizer que agora eu posso fazer uma coisa que eu não acredito? Não. Pode ser o dinheiro que for, eu não posso sair do meu propósito, né? Então, isso é uma coisa. Em relação aos lanches, e foi apagando, nem dá para ver vocês mais, né? Em relação aos lanches, acho muito pertinente e volto na primeira coisa que eu falei, que é o que muda uma sociedade não é o governo que a gente escolhe apenas, é como a gente se comporta, principalmente no cotidiano. Né? Então, não adianta, por exemplo, mandar vocês se virem aqui para uma formação, se quem estiver liderando os espaços que vocês trabalham, não abraçar o conhecimento que vocês vão levar de volta. E, ao mesmo tempo, existem pequenas empresas e pessoas e empreendedoras fornecendo coisas de qualidade, pensadas. É por isso que a gente forma empreendedoras com o viés que a gente acredita, para que você vá no seu bairro e você compre um sanduíche que seja daquela empreendedora, que você vai fortalecer aquela família, e, ao mesmo tempo, você vai comer uma coisa que não vai ficar 1 ano guardada e não vai se modificar. Né? Então, a gente precisa provocar as mudanças no cotidiano. E aí, a mudança no cotidiano, no primeiro lugar, é na minha casa. Né? No segundo lugar, é no meu espaço ali de convívio, na minha roda social. E depois, no meu espaço de trabalho. A frase que eu mais gosto do Marighella é que a prática é o critério da verdade. Eu não posso discursar sobre uma coisa que eu não pratico. Né? Então, eu tenho que viver isso no cotidiano. Eu vou fazer uma fala rápida, até porque seria rápida mesmo, é bem direta, e porque a gente também quer fazer a prática aqui junto a vocês também, né? Eu acho que assim, que eu vou responder uma só que tem a ver com o que você perguntou e também com a fala dele, né? Acho que assim, a gente viveu 4 anos que a agricultura familiar sofreu muito, foi desconstruída ao máximo que vocês imaginar. O agronegócio, ele se desenvolveu a, 1 milhão de vezes mais, né? Eu acho que é até meio óbvio isso aqui que eu vou falar, mas a gente é o país que mais consome veneno no mundo, né? Existe vários agrotóxicos. Quando eu falo vários, é milhares de agrotóxicos que só o nosso país consome no mundo inteiro. Mano, se isso não assusta vocês, né? Então, eu acho assim, né? A parte prática mesmo, assim, o que a gente pode fazer, enquanto a gente se organiza, enquanto pessoas, o nosso estilo de vida, como a gente pode fazer acontecer isso mesmo? Vamos incentivar as hortas urbanas, MST, né? MST produz alimento pra caramba, mano, né? Acredito que, né, eventos, né, que a gente está fazendo parte ou a gente está organizando, vamos comprar alimento deles, né? Exemplo, tem várias hortas urbanas. Vamos incentivar elas. Até onde eu trampo lá tem aquelas mulheres do Gal que elas fazem lanches. Tá? Então, é simples, tá ligado? Não é nada muito assim. Vamos incentivar isso mesmo. Né?
Alex, manda ver, a gente tem alguns poucos minutinhos, mas aproveita, Vamos. faz aí o que A der, gente manda ver. muda a estratégia também. Tá. Legal, gente. Perguntaram sobre os cursos, né, no chão das UBS. A gente do Coletivo Eparrê, a gente está com um curso, né, que fala de hortas comunitárias e saúde na região da Zona Sul, na UBS Vila das Belezas. E lá a gente faz um curso junto com o pessoal do APAS, agente de saúde, falando sobre as plantas medicinais, né, as maneiras de usar, como usar. E, ao mesmo tempo, constrói uma horta ali naquela UBS. Então, o chão da UBS está sendo um chão que a gente também está investindo, né? Fizemos 4 cursos, temos até um professor aqui, artista educador, Fernando Hermógenes, que foi nosso aluno. E a estratégia, a gente está entendendo que não está sendo mais falar sobre o veneno na comida, né? Mas falar sobre a solução, assim, sabe? Então, a gente viu o chão da UBS um lugar com muito potencial, assim, para acessar as quebradas, as comunidades, as mulheres, né? E falar com os agentes de saúde, né? E começar uma horta lá. Então, fizemos na UBS Arrastão, no ano passado, e agora estamos na UBS Vila das Belezas. A gente está entendendo, assim, que existe um processo de a gente educar esses espaços, né? Instituições. Porque não tem uma rotina ecológica antirracista. Então, estamos nesse processo de educar uma instituição. E quando ela se sente interessada, né? Quando a pauta do momento é o assunto, tipo, isso traz mais visibilidade. Então, a gente está vendo que as questões ambientais, saúde, né, racial, algumas instituições têm interesse nisso, e a gente estamos trabalhando nesse sentido, né? Não de ficar, assim, amiga, né, dessa instituição, mas de falar assim, ó, não tem uma rotina, né, com cuidado sobre isso. E uma das estratégias que a gente está percebendo no bairro onde eu moro e nos espaços que a gente está, é trazer algumas tecnologias que funcionam muito bem e que também está, tipo, em moda, assim, né? Quando a gente fala de energia solar, parece algo mó distante para as quebradas, né? E aí a gente tem um exemplo aqui que dá para fazer com as crianças, que é bem simples aqui. Esse aqui é um aquecedor solar, não sei se vocês conseguem visualizar aí, né? Se alguém já fez isso. Mas é uma prática muito simples assim, né? Com materiais recicláveis, uma caixinha de isopor, um vidro ou um acrílico, né? E aqui você consegue trocar várias experiências com as crianças, falar da energia do sol, né? Que é o nosso primeiro contato com o espaço sideral, é com a energia do sol, né? E que ela entra aqui, os raios solares, e ela aquece uma comida. Então, dá para você fazer um chá, de boa fazer um chá aqui, a gente tivemos essa experiência, né? Então, às vezes, vai ter alguma instituição que você não pode mexer com fogo, né? Não, fogo não rola. Não dá para fazer. Então, você já pega a energia do sol, usa esse equipamento, prepara um chá, né? Tem essa relação com as plantas, das crianças conhecer também as plantas, né? Que nem a gente passou assim. Eu acho que vocês devem lembrar de alguma planta que faz bem para alguma coisa, né? Não vai dar tempo para fazer essa roda. Mas é isso. Então, com coisas simples, né? Você fala de tecnologias sofisticadas, né? Energia solar. E aqui também tem uma outra tecnologia. Essas tecnologias a gente fala assim, mas foi nos momentos de perrengue, né, das nossas famílias, assim, né, que sou filho de imigrantes, então, tipo, rolava fazer essas coisas assim mesmo para sobreviver, né. É que hoje em dia a gente apresenta como, tipo, tecnologias e tal, mas era necessidade, né. Então, aqui tem também uma forma de plantio. Vou até querer passar o zine que a gente fez, tem como passar a imagem? Vai ter algumas instituições que não vai ter chão para plantar, ou vai falar, não rola fazer horta aqui. E aí tem algumas técnicas aqui, né? Algumas tecnologias para vocês fazerem um plantio. Não sei se tem aí a foto. De uma forma simples, que você vai ocupar menos espaço e vai garantir esse espaço verde, né? Para as crianças. Como é que funciona? Um cano de PVC bem simples. Não sei se tem a imagem aí, fica melhor no zine. Alex, se você quiser chamar também quem tiver com as mudinhas para vir aqui no palco também, é possível. Eu acho que talvez não vai dar tempo. Não sei, se vocês sentirem, a gente faz. É que elas vão ter que voltar para aí, né, de algum jeito. Como... Então, se tiver o zine... Então, falando das tecnologias, as tintas naturais também, né, que você vê aí, tinta de terra, né? Às vezes vai ter lugares que não vai ter materiais, né? Então, às vezes, trabalhar com as tintas de terra pode passar.
pode ser um meio. E a finalidade não é a gente extrair a natureza e fazer, agora eu vou fazer um novo produto e pôr no mercado, né, e ganhar dinheiro. A ideia é simplificar o acesso mesmo, né? Nada contra quem quiser vender as paradas. Tem um zine aí, não sei se chegou. Mas esse zine vai explicar como é que você faz esse plantio aqui, né? Pensando em São Paulo, ficou tudo vertical. A ideia de edifício veio para resolver a questão de uma par de gente, né? São Paulo cresceu, onde vai colocar tanta gente? Vamos fazer edifício. Não resolveu a questão, né? Porque muitas casas que não tem quintal ou tem quintal muito pequeno. Então, várias pessoas têm a prática de plantar, que vem do norte, do nordeste, é comum. Você vai ver em Taboão, gente que plantou cacau, velho, na casa. E tá lá. Então, tem uma relação próxima com a natureza. Essa tecnologia é para fazer isso, assim, ó. Tem um espaço que não dá, prepara o vaso, corta esses canos, do jeito que está explicado ali. Vamos fazer uns cortes nas laterais. Pode usar um pouco de fogo para fazer essa curva aqui, né? Você vai aquecer essa parte aqui, esse plástico vai ficar mole. Você vem com uma garrafa e pressiona para dentro. Aí vai fazer essa boca aqui de peixe. Essa boca aqui de peixe vai ser onde a gente vai colocar a terra e colocar as mudinhas. Então fica numa pegada, pique um prédio, né? Só que com plantas, né? E aí aqui você pode trabalhar várias questões também sobre biologia. Por exemplo, quais são as plantas que mais gostam de sol? Elas ficam na parte em cima, na região leste. Onde é que o sol nasce? Do lado leste, se põe no oeste, né? E assim por diante. Dá para colocar uma prática de educação ambiental com as crianças, né? E observando várias plantas aqui que cooperam e plantas que não cooperam. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês, tem uma planta que vocês conhecem que gosta muito de sol? Só pode gritar daí. Fala uma planta que vocês estão aí que gosta de sol. Alecrim, né? Tem outras? Eu não ouvi. Azaleia. Uma planta que gosta de sombra. Samambaia. São conhecimentos que estão no povo e é conhecimento popular. Que quando chega na infância, isso se transforma. Então, tem algumas práticas assim, que a ideia é fazer com vocês, para se sentirem à vontade, assim, quero envolver educação ambiental no espaço onde eu estou. A gente do Coletivo Eparrê oferece formações de graça para as professoras, né, os professores, porque a nossa missão é massificar várias dessas tecnologias, como as tintas de terra, né, tinta a óleo, tinta vegetal, tinta mineral, para tornar possível e acessível. A gente está vendo que a partir do momento que a criança encosta com a terra e acessa a ancestralidade e planta o alimento e come depois daquela horta, que nem está na EMIA, né? A gente está vendo as crianças naturalmente pegar a folha assim, ó, e comer. É um dia da salada diferente da salada que vai lá para o centro, lá que anda muito, que está cheio de veneno, né? É pequeno isso, não vai resolver a questão da fome. Mas, por exemplo, tendo isso em prática e esse desejo pela salada na infância, é muito bom, assim, tira aquele mito que criança não gosta de salada, né? Então, eu vejo que a educação ambiental tem uma força nas crianças, assim, sabe? De encantar com coisas simples, né? Compostagem, minhoca, cisterna, filtrar a água, né? Então, quanto educador ambiental, e a educação ambiental e artista, eu vejo que essas são tecnologias simples que encanta, né? A gente está na fase do encantamento das crianças pelo natural e de educar as instituições, né? Tipo, vamos pintar aqui que sai mais barato com terra. E fica bonito e é ecológico, pega bem. Pô, legal, a instituição está na linha, né? Tá fazendo o papel dela enquanto ecológico. Então, a gente está entendendo esse sistema e está trabalhando em cima disso, né? Bom, gente, parei um monte de informação aí, né? Mas é isso. Acho que estou no tempo, né? Fechou. A gente chegou no nosso tempo, mas foi muito bom. Quero agradecer a participação de todos vocês, Alex, pela mediação. Muito obrigado pelas falas, pela potência que vocês trazem aqui hoje. Pessoal, antes de saírem, coloquem as plantinhas aqui, tá? Mas deixa a gente finalizar. Eu acho que vocês podem trazer falas pra gente, acho que o que fica aqui pra gente, vocês podem falar. Falem as redes sociais de vocês, se vocês tiverem, projetos, a galera tá falando agenda. Deixa o Pix, para quem quiser fazer um Pix também. E a gente vai chegando ao fim. Bom,
Se vocês olharem nas redes sociais, a gente faz uma porrada de coisa. Falei alguns recortes aqui, mas aí quiser conhecer mais, quiser trocar ideia, acho que o Instagram é o que mais funciona, eles vão dizer, porque eu sou ruim de WhatsApp, então é o Instagram mesmo. Então, @Adélia Rodrigues ou @Gastronomia Periférica, e a gente troca ideia e vai pensando coisas juntos. Acho que você trouxe um ponto importante. A gente precisa massificar boas ideias, né, e ampliar aí os nossos alcances, né? Queria agradecer também. Obrigada. Eu queria falar aqui, quem aí pegou as punks, aí se você tiver dúvida se é as punks ou não, aí eu mostro aqui, se vocês quiserem levar embora, vocês podem levar. Mas só manda assim para mim as fotos quando ela estiver crescendo, então. Aí pode seguir lá, é @Ivan, eu nem sei, Ivan.asoares. Aí lá no Instagram é meu mesmo, mas ele se confunde com a minha vida, né, com o que eu trampo também. Então, seguindo lá, vocês vão ver todos os trabalhos que eu faço com jovens, idosos também. E é isso, queria agradecer também a paciência de vocês e muito obrigado. Satisfação, família, agradecer vocês aqui. A gente está se conhecendo, né? Da hora. Peço desculpa aí, tá nervoso, assim, né? Uma emoção. Como falar minha amiga Janaína, a gente nunca tá sozinho, nada, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. E é isso, quero agradecer mesmo, assim, né? Se tiver interesse em formação de professores, educadores, em qualquer região da Zona Leste, pode dar um salve lá, Coletivo EPARRE, né? EPA2REH na rede social. A gente está há 17 anos trampando com isso, assim, nas periferias. Então, para a gente é um axé somar e fazer esse trampo acontecer. Beleza? Sobre as plantas, se sentir à vontade e quiser levar, é da hora, porque eu acho que o axé já está na mão de vocês, né? E faz mais sentido estar na mão de vocês, pegar o metrô, o busão com uma planta, isso é revolucionário. Beleza? E é isso, agradecer o Astral e a atenção e o cuidado com a gente, com toda a equipe e toda a família aí que está apoiando a gente, beleza? Axé. Então, mais mimos para nossa plateia hoje. Obrigada, Alex. Obrigada, Adélia. Muito obrigado, Ivan. Agora a gente faz a fotinho posando para o fotógrafo. Pessoal, tem agora um momento de intervalo. Vocês podem se dirigir lá para fora. A gente volta daqui a pouco com a nossa segunda mesa. Horizontes Inclusivos, valorizando a neurodiversidade na infância. Vão, mas voltem, por gentileza. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas, que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. E junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade rumo à formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023. E conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual.
Ah, e o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você!